Olá pessoal, estou de volta agora para a gente fazer as atividades de distribuição aqui no PJE. Mas antes da gente entrar aqui no sistema, eu quero que vocês confiram se vocês cumpriram todos os requisitos para utilizar aqui o ambiente de testes. Primeiro é entrar nesse endereço que está aparecendo aí na tela e vocês vão acessar sempre com usuário e senha. O usuário é o 11 vezes e a senha é teste123. Peço que vocês tenham bastante atenção no momento de colocar a senha, porque caso a gente tenha muitas tentativas de login com a senha errada, o sistema pode bloquear o usuário e impedir que os outros servidores tenham acesso aqui ao ambiente de treinamento. Para que a gente possa assinar documentos aqui em modo teste, é necessário que vocês tenham o PJE Office instalado no computador e que ele esteja na função de desenvolvedor. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Vocês vão vir aqui próximo do relógio. Às vezes o ícone já aparece aqui do lado da data, né, do relógio. Às vezes você precisa clicar nesse ícone aqui, nessa setinha para cima. Então vocês vão procurar aqui o ícone do PJE Office, vão clicar com o botão direito e escolher a opção Sistema. Quando aparecer essa tela, pessoal, vocês vão ter que clicar aqui em cima do nome PJE Office 5 vezes. Até que apareça a mensagem modo desenvolvedor habilitado. Depois que vocês fizerem isso, aí o PJE Office vai estar preparado para assinatura de documentos. Como aqui na distribuição a gente vai ter que inserir os documentos que acompanham o processo na petição inicial e alguns documentos, a gente vai precisar da assinatura. E é por isso que a gente está usando aqui o PJE Office. Se você tentou fazer esse procedimento e não encontrou o PJE Office instalado no computador, aí então você vai ter que entrar lá no site do PJE, que é tjpi.jus.br/PJE. Aí vocês vão vir aqui em suporte, utilitários, e vão escolher aqui ó, PJE Office TJPI. Aí vocês vão baixar o arquivo, fazer a instalação e depois fazer a habilitação do modo desenvolvedor, como eu já mostrei para vocês. Então, quando vocês estiverem aqui na tela principal do PJE com tudo certinho, com todos os requisitos cumpridos, vocês vão botar aqui o 11 vezes, a senha teste123 e clicar aqui em entrar. Na primeira tela aqui do PJE, para que a gente tenha certeza que a gente está com o perfil correto, vocês vão vir aqui dentro de usuário e vão verificar se o perfil selecionado é o de diretor de secretaria. Então a gente vai escolher aqui vara única de treinamento, secretaria, diretor de secretaria. Pronto, estando nesse perfil, aí a gente vai direto para a nossa atividade aqui de distribuição. Para a gente distribuir um processo, a gente vai clicar aqui no sanduíche do PJE, que é esse ícone com essas 3 barrinhas ao lado do ícone do PJE, e a gente vai clicar aqui em processo, novo processo. A gente vai distribuir aqui primeiro, pessoal, um processo comum pela função novo processo, e quando a gente for fazer uma distribuição incidental, aí eu vou conversar com vocês e vou mostrar as diferenças entre o novo processo e o novo processo incidental. Bom, para começar a distribuição de um processo aqui no PJE, as primeiras coisas que a gente vai ter que responder são essas perguntas aqui de seção, subseção e classe judicial. Aqui para o PJE, pessoal, na nossa realidade local, seção, subseção, a gente vai ter a visão de comarca, né? Então, no caso, aqui no treinamento, vocês vão ter só as comarcas vara única de treinamento e comarca de treinamento. Mas lá no PJE de produção, a gente vai ter todas as comarcas do estado. Eu vou abrir aqui para vocês o da produção, só para que vocês tenham uma ideia de como é que vocês vão ver lá no dia a dia. Então, se a gente abrir aqui exatamente a mesma tela na produção, a gente vai ter todas as comarcas do estado, né? E interessante é que vocês vão ver que algumas estão repetidas. Por exemplo, a comarca de São Raimundo Nonato, a gente tem comarca de São Raimundo Nonato e comarca de São Raimundo Nonato JEC. Esse é um padrão que foi estabelecido aqui pelo TJ do Piauí. Então, para cada comarca que tem a competência do juizado especial, a gente vai ter uma comarca, entre aspas, específica para o juizado especial. E aqui em Teresina a gente vai ter várias comarcas, né? Uma para cada JEC por conta da competência territorial. O PJL não está habilitado aí a escolher as unidades judiciárias de acordo com a competência territorial.
essa competência ela é escolhida sempre com associação entre classe e assunto. Então, depois que a gente escolher aqui a comarca que o processo vai ser distribuído, aí a gente teria que escolher a classe judicial. E aí aqui eu já volto àquela conversa que a gente teve sobre as classes processuais lá na tabela do CNJ, no sistema de gestão de tabelas e no nosso próprio sistema. Então aqui quando a gente escolher a comarca, a gente tem que no passo seguinte já escolher a classe judicial do processo. E essa escolha, pessoal, como disse, ela tem que ser a mais específica possível. Tanto para a correta classificação do processo, né, por justiça em números, metas, para as questões estatísticas, como também por conta da questão da competência. A classe que a gente vai selecionar aqui junto com o assunto é que vai dizer qual unidade judiciária vai receber o processo. E aí eu já trago para vocês aquele exemplo que dei sobre os mandados de segurança. Olha só, a gente tem aqui o mandado de segurança civil e a gente tem um mandado de segurança infância e juventude. Se eu tenho um processo que vai tratar de uma matéria que não envolve a matéria da infância e juventude, se eu escolher, por exemplo, o mandado de segurança civil comum, esse processo, por mais que eu escolha um assunto que eventualmente atrairia a competência da infância e da juventude, dificilmente esse processo vai ser distribuído diretamente pelo PJE para a unidade correta. O mesmo acontece na situação contrária. Se eu tenho um mandado de segurança de natureza tributária, por exemplo, e eu escolho o mandado de segurança infância e juventude, muito provavelmente na hora de selecionar os assuntos eu não vou encontrar um assunto de direito tributário e o PJE não vai encaminhar esse processo para uma das varas da Fazenda Pública de Teresina. Esse problema de classificação correta, ele é comum, né, e gera esse problema específico de um processo, sobretudo nas comarcas onde há mais de uma unidade judiciária. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, uma comarca que é vara única, que só tem uma única unidade judiciária, por exemplo, Aroazes, escolhendo a comarca de Aroazes, qualquer classe judicial que eu escolher com qualquer assunto vai ser direcionado sempre para a vara única da comarca de Aroazes. E a classificação equivocada do processo não traria nenhum prejuízo do ponto de vista da competência da unidade para julgar o processo. E isso faz com que os usuários que estão distribuindo processos se sintam ainda mais livres para cometer as falhas aqui na classificação do processo. Então, já que essa falha pode ser cometida pelo distribuidor, que nem sempre são servidores do Poder Judiciário, é que a gente tem que ter muita atenção lá na tarefa de certidão de triagem para corrigir esses equívocos. Essas correções vão ser feitas dentro da tarefa de retificar a autuação, que a gente vai ver logo depois de distribuir os processos. Pois bem, pessoal, então aqui eu já mostrei para vocês como é que aconteceria na produção. Eu vou voltar agora lá para o ambiente de teste para que a gente possa distribuir um processo juntos. Aqui para o treinamento eu vou pedir para que vocês escolham a comarca da vara única de treinamento. E aí a classe judicial vocês podem escolher livremente qualquer classe, né? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, ação de alimentos. Pronto, vou escolher essa ação aqui. E aí a gente vai clicar aqui em incluir. Quando a gente clicar em incluir, pessoal, já vai aparecer outras abas aqui em cima. Lá no servidor de produção, o que é que pode acontecer? Quando vocês escolherem a classe, eu vou escolher a mesma classe aqui. Pode ser que ele faça essa pergunta aqui para vocês, pessoal. Número do processo, se existente. Essa informação ela é importante quando a gente está digitalizando um processo que já existe no sistema Temes Web. E nesse caso a gente tem que digitar aqui o número do processo que já existe no Temes. Então essa função aqui é para que o PJE, ao distribuir o processo, atribua para o novo processo o mesmo número do processo antigo. Essa funcionalidade ela está apresentando algumas inconsistências no PJE e a forma de contorno para que a gente possa manter o mesmo número de processos no processo que está sendo digitalizado no Temes é por meio da tarefa de retificar a autuação que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos voltar aqui para o caso concreto, né? Então a gente, depois de escolher a comarca e a classe, a gente vai vir aqui para essa tela que ele vai pedir os assuntos. No caso aqui da ação de alimentos, pessoal, quando eu coloquei a ação de alimentos, o próprio sistema já limitou os assuntos que eu posso selecionar para o processo. Então ele vai me permitir colocar
Por exemplo, o assunto de fixação, oferta, revisão e o assunto de Covid-19. Esse assunto é por conta daquele ato lá que regulamenta que os processos durante esse período, se tiver alguma urgência relacionada ao Covid, precisa ser inserido esse assunto também. Então aqui a gente pode selecionar, por exemplo, eu vou supor que seja uma ação que pede os alimentos, né? Então eu vou colocar aqui fixação. Quando eu coloquei o primeiro assunto, pessoal, vocês vão ver aqui que o PJE já marcou esse assunto como assunto principal. Tá vendo aqui a bolinha? E quando a gente tem um assunto principal, o PJE não permite que a gente tire o assunto do processo. Por quê? Porque cada processo tem que ter pelo menos um assunto principal. Então, se eu tiver colocado o primeiro assunto e ele não for o principal, ou eu tiver colocado de forma equivocada, eu posso selecionar um assunto que seria o principal, por exemplo, revisão. E aí eu vou selecionar a revisão como assunto principal. E por fim, eu posso retirar o assunto que está errado, né? O assunto equivocado. Como disse para vocês lá na parte do sistema SGT, né, que é o sistema de gestão de tabelas, o assunto, pessoal, na verdade é esse último aqui, oferta. E todos esses demais aqui são só a árvore, né, até a gente chegar nesse assunto de oferta. Depois que a gente distribuir o processo, vocês vão ver que lá nas tarefas, no extrato do processo, vai aparecer como assunto do processo oferta. Pois bem, depois que a gente cadastrou os assuntos, a gente pode passar para a próxima etapa, que seria o cadastramento das partes. Como essa ação que eu escolhi aqui para vocês tem uma quantidade muito pequena de assuntos, pode parecer que é bastante claro a escolha entre os assuntos e já selecionar aqui pelas setas, né? Mas, dependendo da classe que vocês utilizarem, pode ser que apareçam muitos assuntos. Deixa eu tentar colocar aqui uma classe um pouco mais genérica para a gente ver quantos assuntos vão aparecer. Vou colocar aqui... Vou botar o procedimento comum cível, pronto. A gente escolhendo aqui o procedimento comum cível, vamos voltar agora aqui para os assuntos. E aí a gente já vai ter, pessoal, uma quantidade, 1030 assuntos disponíveis. Então, diante desse cenário, a gente pode utilizar aqui tanto essa parte de pesquisa pelo texto do assunto ou pelo código. A gente pode, por exemplo, aqui botar dano. E aí ele vai mostrar aqui só os assuntos que tem dano. E aí a gente pode fazer algum tipo de filtro para encontrar o assunto mais próximo do conteúdo do processo. No caso aqui, ele ainda apareceu 22 resultados, né? Então, por exemplo, se o processo fosse de dano ambiental, eu colocaria aqui e a gente teria dano ambiental. Ou eu posso limpar aqui, voltar, pesquisar todos os assuntos e aí a gente pode ir correndo aqui a página e encontrar o assunto que mais se encaixa com o processo para colocar no processo. Certo? Então, depois aqui do cadastro de assuntos, a gente vai para o cadastro das partes. Se a gente clicar em partes, a gente vai ter essa visibilidade aqui. A gente tem desse lado aqui o polo ativo, desse outro lado o polo passivo e a gente tem outros participantes. Então vamos começar aqui o cadastro pelo polo ativo. Pelas regras, pessoal, tanto pelo CPC como pro provimento conjunto, a parte autora ela é obrigada a apresentar o CPF ou o CNPJ. Então o advogado, quando ele está cadastrando a ação, para o autor ele é obrigado a informar. Tanto é que os agentes externos não conseguem passar aqui pela distribuição sem informar isso, né? Então aqui o primeiro passo é selecionar o tipo da participação, né? No caso aqui a gente vai colocar autor. E aí ele vai perguntar se a parte é física, jurídica ou ente ou autoridade. Pessoa física a gente vai cadastrar com CPF, pessoa jurídica a gente vai cadastrar com CNPJ e ente ou autoridade são algumas figuras que já têm cadastro prévio aqui no PJE, podem ser instituições, podem ser organismos do Estado e com esse cadastro prévio a gente consegue obter algumas informações daquele ente, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública ou Secretaria de Educação ou, por exemplo, Prefeito Municipal de Teresina ou o governador do estado do Piauí, a gente faria aqui por meio do ente autoridade. Aí a gente vai responder se é brasileiro, sim ou não, e aí CPF.
Aqui no servidor de treinamento, pessoal, vocês podem colocar o CPF de vocês, não tem problema. Para a gente do Poder Judiciário, nos servidores, é provável que você tenha alguma situação específica onde você precise fazer o cadastro de um processo em que você não tem o CPF da parte autora. Aí, nesse caso específico, você clicaria aqui nessa caixinha "não possui esse documento", e aí você diria se tem um outro documento, por exemplo, o RG ou certidão de nascimento. Se não tiver, você pode colocar "não", e aí você vai só colocar o nome da parte. Mas sempre que esse documento estiver disponível, pessoal, façam um cadastro a partir do CPF. Quando a gente clicar aqui em pesquisar, pessoal... Opa, errei aqui o número. Quando a gente clicar aqui em pesquisar, pessoal, é neste momento que o PJE vai ter acesso lá à base de informações da Receita Federal e ela vai validar esse CPF e vai encontrar o nome da parte ou o nome da empresa, se for CNPJ. Quando a gente clicar aqui em confirmar, o PJE já vai trazer algumas informações básicas que constem lá do cadastro da Receita Federal. E essas informações dizem respeito tanto a documentos, por exemplo, o número de RG, o título de eleitor, se a parte que está sendo cadastrada tiver inscrição no OAB, vai trazer a inscrição do OAB, vai trazer cadastros de entidades associativas, tipo peritos, de médicos, de economistas. Então, todas as informações que tiver na Receita Federal vão ser trazidas para cá. Se você tem no processo alguma informação mais atualizada do que as trazidas pela Receita Federal, aí faz sentido você vir aqui e alterar as informações. Se você não tiver uma informação mais atualizada, então você deve deixar as informações que já foram trazidas pela própria Receita. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem uma possibilidade aqui de atribuir para aquela parte uma procuradoria ou defensoria. Essa informação, pessoal, a gente só vai inserir se a gente tiver certeza que aquela parte já é representada pela Defensoria Pública. A gente não pode presumir que o autor ou réu será representado pela Defensoria Pública e já habilitar aqui a Defensoria Pública, porque se a gente fizer isso, esse processo já vai aparecer lá no acervo da Defensoria Pública. Então, quando é que a gente usaria isso? É bem mais comum que a gente utilize no momento, por exemplo, de digitalização de um processo, onde a gente já sabe os advogados das partes. E aí sim, caso a parte fosse representada pela Defensoria, a gente colocaria aqui Defensoria Pública. Então, no caso aqui, eu vou deixar desselecionado. Esse botão aqui embaixo, pessoal, vincular a parte ao processo, a gente só deve usar depois que a gente responder todas as questões que estão aqui em cima. Então, deixem para apertar aqui no vincular ao final. Então, aqui a gente tem as informações pessoais, aí documentos de identificação, como eu disse para vocês, já vai vir da própria Receita. No caso aqui, ele trouxe o meu título de eleitor e o cadastro de pessoas físicas. Aqui, endereços, ele vai trazer, pessoal, os endereços que estão nas últimas declarações de imposto de renda. Então, pode ser que esses endereços não estejam tão atualizados. Aí você vai fazer exatamente aquele mesmo raciocínio de olhar na petição se o endereço que consta na petição é diferente do endereço trazido pela Receita. Se for diferente, aí você pode cadastrar um novo endereço. Se for igual, você só seleciona. Para cadastrar um novo endereço, a primeira parte aqui, pessoal, é buscar o CEP, né? Eu vou colocar um CEP aqui. E é o seguinte, sempre que vocês digitarem, você não pode dar Enter aqui no PJE, né? Nesses campos de auto-preenchimento, né? Vocês vão digitar, vão esperar o PJE aparecer a informação e depois a gente vai clicar. E aí, como o PJE também tem a ligação com os Correios, por meio do CEP já é possível preencher uma série de informações aqui, ó, o estado, a cidade, o bairro, a rua, e no caso aqui a gente vai colocar o número. Você vai colocar o número. Essa informação, pessoal, ela é muito importante, porque de nada adianta a gente pular aqui o endereço ou deixar o endereço desatualizado só para que a distribuição seja mais rápido, se no momento de fazer intimações físicas a gente vai precisar do endereço atualizado. Então deixem sempre o endereço mais atualizado possível da parte, porque é na hora de fazer as intimações que a gente vai saber o benefício de ter os endereços atualizados. Depois de endereços, pessoal, a gente tem aqui meios de contato, outros nomes e outras filiações. Essas três informações aqui, pessoal,
vocês preencham se quiser incluir mais informações sobre a parte no processo. Mas pelo menos informações pessoais e endereços tem que estar 100% atualizado com as informações que estão no processo. Então depois que a gente cadastrou o endereço, selecionamos aqui o endereço que a gente vai usar, aí sim a gente vai vincular a parte ao processo. Então eu já tenho agora o autor do processo cadastrado. Se a gente tiver no momento de digitalização, a gente já sabe que esse processo tem algum advogado habilitado para o autor. Nesse caso, a gente vai clicar aqui ó, em procurador. A gente vai botar aqui ó, advogado. E aí a gente pode pesquisar o advogado tanto pelo CPF dele como pelo OAB. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum advogado. Pra gente poder... Não, esse aqui não deu. Pronto. Como eu tenho um cadastro aqui como advogado, então ele identificou que eu sou advogado e aí o cadastro de advogado aqui é bastante simples, né? Você vai botar o CPF ou a OAB e aí vai confirmar. E o que vai mudar aqui, pessoal, no processo é que agora ó, a gente tem a parte aqui em cima, né? Ou seja, ó, autor. E aqui embaixo a gente vai ter o nome do advogado, que no caso aqui é a mesma pessoa. Aqui vai ter a OAB e o CPF do advogado. O cadastro do polo passivo é exatamente igual a esse do polo ativo, né? Então, vamos colocar aqui uma parte no processo. Eu vou botar aqui o réu. E aqui, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma. O PJE permite que o advogado do autor ele faça o cadastro do réu sem a necessidade de exigir o CPF ou o CNPJ, né? E nesse caso, essa opção aqui vai aparecer também para os usuários externos, né? Que seria distribuir um processo sem o CPF ou sem o CNPJ. No caso aqui, pessoal, eu vou escolher a função de ente ou autoridade para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente poderia buscar estado do Piauí. Vamos ver se tem aqui o cadastro. Ó, tem algumas varas, vamos ver se vai ter aqui o próprio estado. Ó, vou botar aqui governador do estado do Piauí. E aí vocês vão ver que existe várias partes pré-cadastradas, né? No caso aqui, ó, ele já encontrou o ente e já disse qual o órgão vinculado. Lá no site do PJE eu mostrei para vocês que tem uma relação de CNPJs úteis, né? Por meio daqueles CNPJs, vocês podem cadastrar algumas partes no processo e já ter no cadastro a informação de endereço, está tudo bem atualizado. No caso de ente autoridade, vocês viram que ele nem me perguntou aquelas outras informações porque já está dentro do cadastro. Vou colocar mais uma parte aqui, vou colocar o Banco do Brasil para a gente ver o que acontece. Vamos aqui, ente autoridade. Banco do Brasil. Ó, pessoal, legal. O cadastro aqui do Banco do Brasil tá um pouco mais completo lá do que o do governador do estado, né? Então, quando a gente colocou aqui Banco do Brasil, ele já apareceu o órgão e já apareceu aqui, ó, a Procuradoria. E isso é muito bom porque significa que essa parte, ao eu vincular no processo, ela já vai vir com a representação dela. Eu não vou precisar, por exemplo, cadastrar aqui o advogado do Banco do Brasil. No caso de parte com Procuradoria, há uma diferença aqui nos cadastros. Vocês vejam que aqui o Banco do Brasil aparece só aqui embaixo, né? Banco do Brasil, SA. No caso, se fosse o Ministério Público, ia aparecer Procuradoria Geral de Justiça, por exemplo, que também tem Procuradoria. E aqui no participante a gente tem o nome do advogado e depois aqui, entre parênteses, advogado. Uma outra diferença é que aqui aparece essa figurinha com 3 bonequinhos. Aonde vocês virem isso no PJE, significa que aquela parte ela é representada por uma procuradoria. Que aqui no PJE a gente vai ter mais ou menos esse mesmo pensamento, tanto para a Defensoria Pública, como para o Ministério Público, como para as empresas que já têm Procuradoria cadastrada, no caso aqui o Banco do Brasil. Para todo mundo que tiver um órgão de representação
vai aparecer essas 3 figurinhas. Agora eu vou colocar uma outra parte aqui no polo passivo com o CNPJ para que vocês vejam como seria esse cadastro por meio de CNPJ. Aí eu vou usar aqui do site do PJE, que eu já mostrei para vocês, em consulta, lista de CNPJs úteis, eu vou pegar um CNPJ aqui para a gente usar. Vamos botar uma procuradoria, né? Vou botar aqui Luiz Correia, município de Luiz Correia. Então a gente vai vir aqui, vai colocar pessoa jurídica, e aí ao invés de CPF ele vai pedir CNPJ, a gente vai colocar aqui, e aí vai aparecer, ó, nome município de Luiz Correia, nome de fantasia prefeitura municipal, e ao clicar em confirmar, aí ele vai trazer aquelas informações que a gente já viu, né? Só que agora para pessoa jurídica. Aí a gente vai olhar aqui os endereços, está tudo correto, né? E aqui, pessoal, como a parte já está cadastrada, a gente tem a Procuradoria do município de Luiz Correia. Então, quando a gente vincular o processo, vai aparecer algo semelhante que aconteceu com o Banco do Brasil, já que ela também tem Procuradoria. Aí a gente já cadastrou o polo ativo e o polo passivo, e a gente também há a possibilidade de a gente cadastrar outros participantes, que no caso aqui podem ser testemunhas ou interessado. O cadastro dessas partes é igual ao que a gente já viu para o autor réu, né? Você vai colocar aqui se for o CPF, ou se você não tiver o documento, você pode colocar aqui, ó, não possuo este documento. Aí você vai colocar aqui testemunha. Vai colocar o nome da testemunha. E aí o sistema vai lhe permitir aqui cadastrar todas as informações, né? Aí, como eu disse para vocês, no mínimo a gente tem que deixar as informações pessoais aqui, o nome completo e tal, e o endereço. Então a gente tem que cadastrar um endereço. Se a gente tentar, pessoal, incluir a parte sem endereço, a gente pode ter o problema de depois, no futuro, não conseguir realizar nenhum tipo de intimação ou citação física. Mas se o endereço for desconhecido, por exemplo, pode ser que você esteja diante de uma situação que exija a citação por edital, exatamente porque você não tem endereço. Por exemplo, um divórcio onde um dos consortes está em local incerto, né? Então você pode clicar aqui, ó, endereço desconhecido, ele vai perguntar se você quer realmente cadastrar a parte sem endereço. Você vai dizer sim, e aí depois que você inserir a parte no processo, ela vai ficar sem o endereço. Então, passada aqui a parte dos polos do processo e os participantes, a gente vai aqui para características do processo. Nessa aba, a gente vai responder algumas informações gerais sobre o processo, né? A primeira delas é se o processo é de justiça gratuita ou não. Isso aqui seria o mesmo que pedir a concessão da justiça gratuita, né? Então, se o advogado vai pedir, ele tem que colocar aqui que o processo é gratuito. E aqui ele vai perguntar se o processo tem pedido de liminar ou de antecipação de tutela. Essa pergunta aqui, pessoal, ela é importante porque, de acordo com o que a gente responder aqui, o PJE vai fazer com que o processo transite para uma tarefa ou outra lá no fluxo. Então, se a gente disser que tem pedido liminar, o processo vai direto para a tarefa lá de conclusão de decisão para pedido liminar, e aí o juiz vai analisar a liminar que tem no processo. E se a gente disser que não tem, o processo vai para a tarefa de secretaria para a gente fazer a certidão de triagem. Então eu vou pedir para que vocês não marquem liminar para que a gente possa fazer as tarefas de secretaria. Então, vou deixar aqui em não. E aí o valor da causa, a pessoa vai digitar aqui o valor da causa. Esse valor da causa lá conforme as regras do CPC, né, que regulamentam isso. Relativamente a custos, pessoal, a gente não tem aqui uma ferramenta dentro do PJE que faça esse controle. Então as custas, se você clicar aqui nesse link, ele vai abrir o COBJUD, que é onde o advogado lá vai poder fazer o boleto para poder pagar as custas e juntar aqui no processo. Então depois que a gente responder essas primeiras perguntas, aí você tem que clicar aqui em salvar. Vamos salvar essas informações. E agora vamos para o próximo conjunto de perguntas, né? Esse aqui é para saber se o processo é ou não segredo de justiça. No caso, se fosse um processo, por exemplo, de divórcio, aí a gente diria que o processo é segredo de justiça e diria o porquê. Ele é, no caso aqui, casamento, filiação, então o processo passaria a ser segredo de justiça. Ou, se o processo não é sigiloso, não, a gente vai colocar aqui não. E aí a gente vai clicar em gravar sigilo. Algumas classes processuais, elas já têm um cadastro prévio de sigilo. Então, a ação de alimentos, ação de divórcio, quando você colocar lá, exclusivamente pelo fato de estar usando aquela classe, ela já vai atrair o sigilo para o processo.
Salva aqui o segredo, pessoal. Agora a gente vai para a última parte, que é as prioridades do processo. E aí a gente já tem alguns cadastros aqui prévios de prioridade, né? Você vai, por exemplo, selecionar se é idoso. Aí, por exemplo, a gente tem aqui também o de doença terminal, o de deficiente físico. E o interessante é que no PJE permite que o processo tenha mais de uma prioridade. E essas prioridades, elas vão dar um peso na classificação dos processos conforme a ordem cronológica. Então, se o processo tem mais de uma prioridade, cadastre mais de uma prioridade. E se o processo não tiver, você não vai colocar nenhuma prioridade. Então, finalizado aqui as prioridades, a gente vai agora para incluir petições e documentos. E é nesse momento aqui, pessoal, que a gente vai incluir os documentos do processo, né? O PJE exige que cada processo tenha pelo menos uma petição inicial. Então, o primeiro documento que a gente vai inserir no processo é exatamente a petição inicial. Se a gente estiver fazendo lá o processo de digitalização do PJE, ou do processo do TEMES para o PJE, a gente também vai usar aqui a petição inicial, nem que seja para a gente colocar a certidão dizendo que está fazendo a digitalização do processo. Então, para que a gente consiga colocar qualquer tipo de documento em PDF, é preciso que a gente tenha no processo pelo menos a petição inicial com algum texto aqui no editor. Então, aqui um advogado, por exemplo, ele poderia criar sua petição inicial dentro aqui do próprio editor, colocar o texto da petição inicial, ou ele pode também colocar que segue petição inicial em anexo. E aí ele vai inserir a petição dele em PDF. Para fazer isso, a gente tem que colocar um texto e depois clicar aqui no botão salvar. Depois que a gente clicar no botão salvar, aí ele vai permitir para a gente, ó, esse botãozinho aqui de adicionar, que é onde a gente conseguiria incluir os documentos em PDF. Quando a gente incluir um documento em PDF, a gente vai precisar também categorizar aquele documento. No caso, se fosse a petição inicial, eu viria aqui e colocaria petição. E aí aqui na descrição a gente pode incluir alguma informação sobre a petição. Se os documentos estiverem numerados, a gente pode também usar essa opção aqui e colocar DOC 1, DOC 2, DOC 3 para numerar os documentos. E caso aquele documento seja sigiloso, por mais que o processo não seja sigiloso, esse seria o local aqui para a gente selecionar isso. Então imagine, por exemplo, uma petição inicial onde um dos documentos é a declaração de imposto de renda da parte autora, que ela usa aquele documento exclusivamente para pedir a justiça gratuita. Então o advogado pode cadastrar todos os documentos do processo, não selecionar nenhum deles como sigiloso e selecionar só a declaração de imposto de renda como sigiloso. Então ele viria aqui e clicaria em sigilo. E aí a gente pode adicionar vários documentos, né? Eu botei o primeiro, a gente pode ir colocando mais documentos, certo? E aí o mesmo procedimento, eu vim aqui escolher qual é o tipo de documento e a descrição que vai ficar no processo. A gente só pode concluir essa tarefa, pessoal, quando todos os documentos estiverem com essa setinha verde aqui, que significa que a classificação está correta. Então a gente já tem a nossa petição inicial e a gente já tem os documentos relacionados a ela. Quando tudo estiver ok, né? Se a gente quiser, por exemplo, botar mais documentos, a gente pode clicar aqui em salvar, assinar essa petição e fazer uma nova petição, né? Então, assim, considerando que está tudo ok, eu vou clicar aqui em assinar documentos. Se a gente tivesse, pessoal, lá no ambiente de produção, seria nesse momento que o PJE pediria novamente a senha do certificado. Aí você colocaria a senha do certificado, que seria utilizada para assinar o documento, né? Como a gente já assinou, pessoal, vai aparecer aqui bem pequenininho, né, a informação de que os documentos foram assinados. Como a tela fica branca, né, pode parecer que os documentos foram perdidos, mas não, já estão salvos e aqui a tela fica assim para permitir que você faça um novo documento. Então, por exemplo, eu poderia aqui fazer um determinado ato e colocar no processo, por exemplo, comprovante. Aí posso fazer aqui um determinado ato dentro do editor, clicar em salvar ou juntar novamente um PDF e depois que tivesse tudo ok, eu poderia aqui clicar em assinar documentos. Feito isso, pessoal, a gente vai para a última etapa, que é a etapa aqui do protocolar inicial. Quando a gente entrar aqui, pessoal, o sistema vai mostrar para a gente
todos os dados do processo. Tem aqui a jurisdição, né, o órgão, a classe, o valor da ação, as partes do polo, aquelas informações se é segredo de justiça ou não, se tem liminar ou não, todos os documentos que a gente já juntou. E aí, interessante é que aqui, pessoal, para o advogado, para o agente externo, né, para o defensor, para o promotor, para o procurador, é o último local onde eles vão ver, pessoal, ao lado do nome do documento, essa possibilidade aqui do lixeirinho. Porque até o momento o processo não foi distribuído. E no processo não distribuído pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Na verdade, o defensor, o promotor, ele pode desistir de distribuir esse processo. Exatamente por isso que o sistema permite que ele apague, inclua novos documentos ou até mesmo não distribua o processo. E aí ele pode também, por exemplo, voltar aqui, ó, todas as abas, ver o assunto que já colocou, ver as partes que foram cadastradas, alterar as características, incluir novas petições ou mesmo aqui no protocolar inicial apagar alguns dos documentos. Pode acontecer algo que aconteceu aqui nesse processo específico, que é o próprio PJE tem entendido que diante das classes e assuntos que foram selecionados para o processo, aquele processo se encaixar em mais de uma competência. Quando isso acontecer, ele vai perguntar aqui qual a competência do processo. E aí, nesse momento, a parte pode escolher a competência mais correta para o processo, né? Aqui no caso, ó, o PJE ficou na dúvida se a competência é da Fazenda Pública ou é cível. Então, se a gente estivesse diante de uma matéria da Fazenda Pública, a gente escolheria aqui Fazenda Pública. Ou se fosse cível, a gente escolheria cível. E isso aí, por si só, já ajudaria no momento da distribuição. O que pode acontecer é que, dependendo dos assuntos, ele pode não ter essa dúvida de competência e entender que o processo é de Fazenda Pública ou entender que é cível. E aí a distribuição pode acontecer de forma equivocada. Então, por isso que a classificação de classe e assunto é importante. Então, dando todas as respostas aqui dadas para o sistema, agora a gente já está na hora de protocolar. Para protocolar essa ação, pessoal, a gente é só clicar aqui no botãozinho protocolar. Antes de fazer isso, eu vou dar alguns avisos, né? Eu peço que quando vocês estiverem fazendo a atividade desse módulo, que é exatamente distribuir processos, quando vocês clicarem aqui em protocolar, ele vai dar um número do processo para vocês. Então salvem os 2 números de processos, já que vocês vão distribuir 2 processos, porque é nestes processos que vocês vão fazer as atividades dos próximos módulos. Então eu vou clicar aqui em protocolar. Pronto, aí o PJE já abriu para mim aqui uma página dizendo o número do processo, ó, que foi distribuído e para que vara foi, né? Então foi para a vara única de treinamento. Se a gente tivesse lá na produção, ele por exemplo, se fosse uma vara civil, seria nesse momento aqui que o advogado saberia se foi para a primeira vara, para a segunda ou para a terceira. Então daria para saber exatamente em que vara o processo foi distribuído. Nas varas de família aconteceria a mesma coisa. Essa aleatoriedade da distribuição só não vai acontecer nos casos em que a competência é única, no caso das varas únicas. Agora a gente vai fazer a distribuição incidental. E para ter acesso a essa distribuição, a gente vai clicar aqui no sanduíche, depois a gente vai selecionar processo e, por último, novo processo incidental. Bom, aqui você pode escolher tanto um processo que já tramita no PJE como um processo que tramita em outro sistema. Então eu peguei um número de processo que já está aqui no PJE de treinamento e aí vocês vão ver o que acontece. Eu digitei aqui o número do processo e quando eu clicar em pesquisar processo, ele vai dizer que o processo já existe, vai mostrar aqui inclusive ó, a vara, o juiz, né, as informações do processo e quando eu clicar aqui em continuar, aí ele já vai trazer, pessoal, aqui ó, selecionado, que comarca é, qual é a competência, qual é o órgão julgador, inclusive se é o juiz auxiliar ou titular daquela unidade. E aí ele vai me permitir aqui escolher, ó, dentre as competências que estão cadastradas, a classe judicial do novo processo que eu for fazer. E aí as classes já estão divididas aqui pela competência. Então eu teria que escolher aqui uma determinada competência. Por exemplo, vamos supor que fosse vara civil comum mesmo. E aí eu vou selecionar aqui a classe. Pode acontecer do processo que você tem como processo principal ainda não tramite no PJE. Então, quando isso acontece, você vai digitar aqui o número de um processo. Vamos criar aqui o número de um processo.
E aí o PJE vai procurar aquele número. Como ele não vai encontrar, aí ele vai dar essa informação que o processo não foi encontrado, mas que você pode continuar. Aí se você clicar em sim, aí como ele não encontrou o processo na base, ele vai permitir que você responda essas perguntas. Então você vai dizer, ó, na verdade esse processo é da comarca da Vara Única. A competência, ela é, por exemplo, vou botar aqui, da Vara do Júri. E aí o órgão julgador, você vai dizer aqui qual é o órgão julgador e qual é o cargo. Isso aqui, pessoal, vai nos permitir que a gente faça a distribuição para o mesmo, para a mesma unidade judiciária, né, para o mesmo magistrado. E aí ele vai perguntar para a gente aqui a classe judicial. Então daqui para frente a distribuição é muito parecida com o que a gente já fez lá no novo processo. Eu escolhi aqui uma classe criminal porque a distribuição do processo criminal tem algumas diferenças em relação ao civil. Aí é bom que a gente vai ter as duas visões. Então aqui eu vou selecionar ação penal de competência do júri, uma classe criminal. Pronto, cliquei aqui em incluir. E aí, pessoal, da agora em diante a distribuição vai ser semelhante, né? Aqui em assuntos, a gente vai selecionar um assunto. No caso aqui, vamos colocar... Pronto, vamos colocar aqui feminicídio. Então, o assunto do processo vai ser feminicídio. Agora a gente já vai ter a primeira diferença lá do cadastro do cível, né? Porque ele vai perguntar pra gente aqui o local do fato. Então a gente vai dizer que a data que o fato aconteceu, vamos botar aqui no ano passado. E aí ele vai perguntar aqui o endereço do local, né? Então você vai dizer aqui, por exemplo, você tanto pode preencher aqui o CEP, vamos botar aqui o mesmo CEP. Aí vai trazer algumas informações, eu vou botar aqui o número 500. Pronto. E aqui em local do fato, pessoal, ele trouxe o endereço, né? Mas você também pode completar com informações. Por exemplo, botar o local que de fato aconteceu, né? Então, eu coloquei aqui Bar do Paulo. Vou clicar em salvar. Pronto, a gente já tem um local do fato cadastrado. Agora a gente vai para o procedimento de origem. E aí aqui no caso, pessoal, por exemplo, imagine que a gente está cadastrando um auto de prisão em flagrante. A gente colocaria lá a informação. Imagine que seja um inquérito. A gente também vai colocar informações do inquérito, né? Então a gente colocaria aqui o procedimento que origina aquele processo, né? No caso, eu vou botar aqui, ó, que é do Piauí. Aí eu vou dizer que é da Polícia Civil. Eu vou dizer que é ou do Complexo das Delegacias ou Central de TCOs. Cada comarca vai ter seus cadastros aqui das unidades, né? Eu vou colocar aqui Polícia Civil do Estado do Piauí. Aqui em tipo de procedimento de origem, aí eu vou dizer que é um inquérito policial e aí tem todos os tipos, né? Aí eu vou botar aqui a data da instauração, a data da lavratura, aí o número do procedimento. Isso aqui você vai ter essa informação lá no documento de origem, né? E o ano. Pronto, e aí se tiver um protocolo, aí você coloca aqui também o protocolo. Pronto, vai incluir. Se tiver mais de um documento, pessoal, imagine que a gente tem o inquérito, tem auto de prisão em flagrante, tem vários atos, né? Você pode ir colocando quantos atos tiverem aqui na origem daquele fato, né? Pois bem, agora a gente vai para o cadastro de partes. Aí o cadastro de partes é bastante parecido com aquele que a gente já fez do cível. A gente vai colocar aqui no polo ativo. Por exemplo, ente autoridade, a gente vai colocar o Ministério Público do Estado do Piauí. Aí vai confirmar. Quando a gente confirmar, pessoal, ó, vai aparecer aquela mesma informação que a gente viu lá pro Banco do Brasil, né? Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça. Nós vamos vincular o processo. Já está aqui o Ministério Público. E aqui no polo passivo, a gente vai colocar aqui o autor do fato, no caso aqui o réu. Vamos selecionar aqui uma pessoa para colocar. Coloquei aqui o CPF. Se a gente não tiver o CPF, pessoal, aí vocês vão colocar aqui que não possui. Vamos fazer aquele cadastro que a gente já fez. Então, o autor do fato. Vamos ver aqui o endereço, né? Se tem endereço nessa parte. Pronto, tem endereço. Vou vincular a parte ao processo. Pronto. Então, a gente já tem aqui o autor do fato. Se a gente está distribuindo o processo, pessoal, pela primeira vez, então a gente não tem como saber
a representação, né? Se já tem advogado ou não. Mas se já tiver a informação no ato que a parte é representada pela defensoria ou por algum advogado, a gente pode cadastrar aqui o procurador, ou na própria parte aqui a gente pode dizer que ela está representada pela defensoria pública. Aí vai depender das informações que vocês têm lá no ato, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar o Ministério Público num polo, o usuário da vara única no outro, e ele já tem até representante. Depois disso, a gente vai vir aqui para o indiciamento. E aqui é interessante porque a gente vai cadastrar qual é o tipo penal que o autor do fato cometeu. Vocês viram lá atrás que eu coloquei feminicídio, né? Mas a gente vai poder aqui selecionar de forma mais clara o tipo penal. Então a gente pode pesquisar aqui Código Penal. E aí a gente vai ter todos os artigos aqui. A gente pode, por exemplo, aqui botar homicídio, e aí ele vai apresentar pra gente todas as possibilidades, né? Aí você lá diante do código vai ver qual é a classificação mais correta para o fato, né? Que inclusive isso vai estar lá no documento de origem. Aí você vai colocar aqui. Aí pode ser que o autor tenha cometido mais de uma infração ao mesmo tempo. Se isso tiver acontecido, aí você também vai poder colocar aqui mais de uma, né? Então, vamos colocar aqui. Pronto. Aí a gente vai selecionar todos os tipos e vamos colocar aqui no processo. Depois que a gente fizer isso, pessoal, clicar aqui em salvar, aí a gente vai para as características. As características do processo são as mesmas que a gente já viu no processo civil. Aí a gente vai responder as mesmas questões, pessoal. Se tem justiça gratuita ou não, se tem pedido de antecipação de tutela, se é sigiloso ou não, a gente pode botar aqui que é sigiloso, por exemplo. A gente vai dizer aqui que é por exigência do interesse público, por exemplo. E aqui em adicionar prioridades do processo, a gente vai colocar aqui, por exemplo, o réu preso. Aí, respondidas as características do processo, a gente vem para incluir petições e documentos. Aqui, pessoal, a gente poderia colocar da mesma forma que a gente fez lá no civil, né? Segue inquérito em anexo. Nesse caso, pessoal, dos inquéritos, dos autos de prisão em flagrante, quem vai distribuir é diretamente a autoridade lá policial. A gente está fazendo aqui como se tivesse a autoridade fazendo. Ou, quando iniciar o processo de digitalização dos processos criminais, como se a gente estivesse digitalizando um processo que já existe. Aí a gente vai clicar em salvar. Vai inserir algum documento aqui em PDF, que seria o correspondente lá ao documento, né, que a gente está juntando, no caso, auto de prisão em flagrante, inquérito. E aí, quando a gente classificar tudo direitinho, a gente vai assinar documentos. Aí a gente vai fazer aquela revisão que eu já disse para vocês aqui no protocolar inicial. Ó, e vejam que nesse caso ele não teve dúvida aqui da competência, porque a gente já fixou a competência lá no início. Então, estando tudo correto, pessoal, a gente vai clicar aqui em protocolar. Pronto, agora a gente já tem o nosso segundo processo distribuído. E aí, como eu disse para vocês, anotem os números do processo, porque é em cima desses processos que a gente vai fazer as próximas tarefas. Agora a gente vai realizar a nossa última tarefa desse módulo, que é o retificar a autuação. É por meio dessa tarefa, pessoal, que lá na certidão de triagem a gente vai corrigir a classificação equivocada de classe e assunto, ou a gente vai, por exemplo, retirar uma parte, inserir uma parte, trocar os advogados. É nessa tarefa que a gente faz todas essas atividades. A gente tem várias formas de entrar no retificar a autuação. Uma delas é entrando em um processo que já está em alguma tarefa. A gente vai entrar aqui no processo e ao abrir o processo, a gente vai vir aqui no sanduíche do processo, que fica do lado direito, e clicar em outras ações, retificar autuação. Quando a gente fizer isso, pessoal, vocês vão ver uma tela bastante semelhante com a que a gente viu na hora da distribuição. E se a gente for alterar a classe do processo? A gente vai selecionar a nova classe aqui, no caso estava ação de exigir contas, eu vou deixar agora ação de alimentos. E aí, ó, vou clicar em salvar. Pronto, salvei, já troquei a classe do processo. Agora aqui em assuntos, pessoal, eu vou poder também
trocar os assuntos do processo. Agora eu vou dizer que esse processo é de uma ação de alimentos fixação. Pronto, troquei o assunto. E aí, por exemplo, vamos supor que esse assunto aí não fosse correto. A gente pode fazer a mesma coisa, né? Inserir um assunto, torná-lo principal, retirar o assunto que está equivocado. E aqui nas partes, a gente também vai poder adicionar novas partes ou alterar as partes que já estão no processo. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui no Silvio e alterar o Silvio, clicando aqui no ícone do lápis e dizendo que ele está representado pela Defensoria Pública. Eu também poderia inserir uma outra parte no processo, né? Colocando aqui pelo CPF ou pelo CNPJ ou ente ou autoridade. Então eu posso inserir aqui também uma parte que não estava previamente aqui no cadastro. Posso fazer a mesma coisa aqui com o réu, né? Posso vir aqui e colocar como requerido ente autoridade. Eu vou botar o governador do estado. Posso colocar o governador do estado aqui como o réu. Aí eu também posso vir nessa parte, pessoal, aqui, vamos fazer isso no réu. A gente pode vir aqui no réu que está sem advogado e posso clicar aqui, procurador, e aí vou dizer que é advogado. Vou colocar aqui o CPF do advogado ou o número da OAB. Pronto, é esse o advogado. E agora eu vou selecionar qual parte o advogado vai representar. Que pode ser uma ou as duas, né? Eu vou colocar como se fossem as duas. Pronto, aí agora esse advogado vai representar essas duas partes. E a gente pode também, pessoal, por alguma razão no cadastro, pode ser que seja preciso excluir uma parte que foi cadastrada errada, né? Então a gente pode vir aqui na lixeirinha, clicar em excluir, e aí ele vai perguntar, se está inativo, suspenso ou baixado, e você vai selecionar e colocar a justificativa. Por exemplo, você pode botar decisão de ID tal. Pronto, e aí a parte vai ficar inativa. E aí depois de estar tudo concluído, pessoal, é só fechar essa tela que o processo já vai estar alterado. O sistema também permite, pessoal, que a gente inverter os polos. Então, pode ser que o cadastro estivesse trocado, né? Autor era réu e réu era autor. Você pode clicar aqui em inverter polo, que ele vai inverter polo. Bom, essa é a tarefa de retificar a autuação. Também é possível acessar a tarefa de retificar a autuação por meio aqui do sanduíche, processo, outras ações, retificar a autuação. Aí aqui você vai digitar o número do processo, vai pegar aqui o processo e quando a gente clicar nesse ícone, vai abrir exatamente a mesma tarefa lá que a gente já viu, abrindo direto pelo processo. E uma terceira forma de acesso, pessoal, é uma tarefa específica para a secretaria, cujo nome é retificar a autuação. E dentro dessa tarefa tem um link que ao abrir vocês vão ver exatamente essa mesma telinha do retificar a autuação. Essa era a última tarefa desse módulo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Vocês já sabem, né? Quem fica ao final sempre tem um conteúdo extra. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma funcionalidade do PJ que é bastante interessante quando você está trabalhando nessa atividade de distribuir processos. Como vocês viram, essa atividade de distribuição tem muitos passos, né? E pode ser que no momento da distribuição você, por alguma razão, tenha que parar. Ou você pode ser forçado a isso, como por exemplo, você está distribuindo um processo e falta energia. Se isso acontecer, você vai poder continuar a distribuição de onde você parou, clicando aqui no sanduíche, depois processo e por fim não protocolado. Aqui vai trazer todos os processos que você já iniciou a distribuição e não concluiu por algum motivo. Então, por exemplo, eu vou pegar essa última aqui. E aí ele vai me trazer, todas as informações que eu já havia preenchido previamente. Essa função pode ser bastante útil para quem está no processo de digitalização de processos. Como vocês têm vários documentos para inserir no processo, pode ser que você faça parte dos documentos para a digitalização, vá lá escanear os que estão faltando, volte para continuar
e ao final, depois de todas as informações aqui no processo, você vai poder vir aqui no protocolar inicial e, depois de conferido tudo, clicar em protocolar. Até a próxima!